Bom, mas eu começo então conversando com a advogada Mônica Rosenberg. Como eu disse, ela é autora do livro Somos Todos Corruptos. Está aqui o livro, depois a gente vai dar mais detalhes. E ela também é uma das fundadoras aí do Instituto Não Aceito Corrupção e defende que a população, a sociedade tem que ter voz ativa no combate à corrupção. Doutora, obrigado por estar aqui. E começo perguntando, somos todos corruptos, como a senhora pergunta aqui no livro? Então, a ideia não é responder esta pergunta, é um convite para que cada um faça essa reflexão. E é um prazer poder estar aqui em Rio Preto falando justamente que o X da questão é a corrupção. Não dá para resolver os problemas do Brasil, os problemas de economia, de saúde, de educação, com os níveis de corrupção que a gente tem hoje. E a ideia desse livro é: cada brasileiro, cada cidadão tem o seu papel na mudança que a gente precisa fazer. As pessoas são contra a corrupção. Você que está aí acompanhando, certamente você não é a favor da corrupção. Mas o que você está fazendo? O que cada um de nós está fazendo no seu dia a dia? O livro é para mostrar caminhos. O que cada um pode fazer, e essa mudança começa em nós. E dê alguns exemplos para a gente, doutor, o que as pessoas podem fazer na prática para, enfim, combater a corrupção, né? Você quer que eu dê o spoiler do livro? Poxa vida, tem que baixar, tá lá na internet. Mas a ideia é assim, tem várias situações. E é um manual mesmo aqui, né? É um guia prático, é um guia mesmo, né? Um manual de bolso para que a gente faça uma mudança cultural, né? A corrupção no Brasil, ela é cultural. Todo mundo conhece alguém que tem alguma coisa que você ouviu a história e falou: nossa, aquilo está errado. Mas a gente não fala, porque no Brasil o honesto é trouxa, o esperto é o cara que está burlando o sistema. E se você fala, você é um chato. Por isso o título fala: o Manual do Ético Chato. A gente tem orgulho de dizer: isso está errado, não faça, eu não faria, acho que você não deve fazer. Se todo mundo fizesse isso quando vê uma história aí meio fedorenta, já faria uma grande mudança. E são pequenas coisas no dia a dia. A mãe que fala para o filho: fala que você tem 10 anos para pagar meia entrada no cinema. A pessoa que vai no médico e pede 2 recibos. Tudo isso são formas de burlar o sistema que no final cai na nossa cabeça. Um país que passou pela ditadura, em geral, não tem a cultura da delação, né? A gente não gosta do X9. Então, não adianta dizer para as pessoas: faça uma delação. Apesar de que no livro tem os canais de denúncia, tudo isso é muito importante. Mas a gente tem um posicionamento, cada cidadão, quando você souber de alguma história que você sabe que está errado, você sabe que tem sacanagem ali, você sabe que você está sonegando um imposto ou está deixando de fazer alguma coisa que precisaria ser feita, você vê um colega roubando material na empresa, conversa com ele, fala: cara, você está roubando a empresa vai quebrar, todos nós vamos perder o emprego. É assim que acontece, tudo volta para nós. E a gente tem que entender: os políticos não vão fazer a mudança. Quem vai fazer essa mudança é a sociedade. Somos nós, cidadãos. E a senhora acha que é possível acabar com a corrupção? Porque quando a gente fala corrupção, pensa logo em grandes roubos, desvios políticos, mas como a senhora disse, a corrupção está nas pequenas atitudes do dia a dia. É possível? Acabar com a corrupção não é possível, e nem adianta ter isso como meta, porque acaba frustrando. E hoje nós temos um grande problema de desesperança, de pessoas que falam: não tem solução, não dá para resolver. É importante entender que é um processo de longo prazo, é uma mudança gradual, e que a gente precisa reduzir. No Brasil, os níveis de corrupção estão fora de qualquer padrão, não é possível. Nenhum país consegue funcionar com a corrupção que a gente tem. Então, a gente, depois da Lava Jato, começou a enxergar que a corrupção era um problema sistêmico, e as pessoas estão indignadas. Apesar de ter todos os retrocessos que aconteceram, as pessoas estão muito bravas, estão enxergando que a corrupção é um problema. E aí a gente precisa começar essa mudança. Não precisa resolver tudo de uma vez. Quando você vê o que aconteceu naquela cidade na Bahia, onde a prefeita ia fazer um show milionário, ia pagar uma fortuna para um artista, numa cidade que estava destruída pela enchente, tinha um grave erro ali de prioridades, a sociedade se posicionou, o Ministério Público foi atrás e aquilo foi cancelado. A próxima prefeita que for fazer a mesma coisa vai pensar 2 vezes. Então, você não resolve de um dia para o outro, mas esse tipo de coisa, quando acontece, vai dando um exemplo positivo, que é o que eu falo no livro, o efeito de contágio positivo. Quando as coisas começam a ser feitas da forma certa, começa a inspirar outros a também se posicionar e a também fazer o certo, e constrange quem está fazendo errado. Esse é o caminho. Aí a gente vai começar a eleger pessoas mais honestas,
honestas, a exigir dos nossos representantes uma outra postura, e aí a mudança vem de cima para baixo, mas ela vai começar de baixo para cima. E eu trago, o título do livro é o Manual do Ético Chato, porque eu gosto de fazer um paralelo com a sustentabilidade e o meio ambiente. Quando a gente era mais novo, né, Arnaldo, nós com nossos cabelos brancos, quando você falava de ecologia, era maluco abraçando árvore. Ninguém falava... Ninguém o ecochato, né? O ecochato, hoje... É uma mudança cultural. São jovens que têm como valor deles a defesa do meio ambiente. Se você deixa uma torneira aberta, vai vir um adolescente e falar: pô, mãe, fecha a torneira. Porque a agressão ao meio ambiente é uma agressão a eles. É tirar o futuro deles. E isso que a gente precisa inculcar, essa cultura da defesa da ética. O cara fala: não, mãe, isso está errado, não vamos fazer. Legal. Eu já vou passar a palavra para o Arnaldo daqui a pouquinho, para ele falar um pouquinho do novo aqui em Rio Preto, como é que está o partido, se está estruturado. Mas só aproveitando que a senhora falou da Lava Jato, a gente teve a Lava Jato, surgiu como um exemplo, né, de combate à corrupção, uma luz no fim do túnel, uma esperança, mas teve um fim melancólico aí, com o juiz considerado parcial, procuradores denunciados no TCU, o TCU mandando devolver dinheiro, todos candidatos. O que aconteceu com a Lava Jato? Por que ela se perdeu dessa maneira? Eu não diria que ela se perdeu. Houve erros, houve falhas muito sérias, mas o sistema vai sempre ter uma reação muito forte. Então, a gente sabia que o sistema ia reagir. Aconteceu igualzinho na Itália, a Operação Mãos Limpas na Itália. Parece que, assim, você pegaram o roteiro e aplicaram aqui igualzinho, com populismo, com uma mudança de visão da sociedade. Mas o legado da Lava Jato, que foi conscientizar a população brasileira, isso ninguém tira. Então, em vez de ficar defendendo e dizendo: poxa, a Lava Jato, assim, desapega, a Lava Jato cumpriu o seu papel, agora a gente tem que continuar com outras frentes de ação para combater em outros lugares. Não é uma operação policial que vai resolver o problema da corrupção no Brasil, é educação, conscientização, e isso a gente tem que fazer agora. A Lava Jato abriu essa porta, agora a gente tem que fazer o resto do trabalho, que é conscientizar a população e começar a eleger políticos, principalmente no legislativo, que possam implementar os mecanismos de controle, transparência e prevenção. Muito bom. Bom, deixa eu ouvir um pouquinho o Arnaldo, né? Arnaldo Pontel, presidente do Novo em Rio Preto. Como é que está o Novo, Arnaldo? Como é que está de filiado? Temos candidatos aqui nessa eleição. Como que o partido está se estruturando na cidade? Partido novo ainda, né? Novo. O Partido Novo surgiu em 2015, né? Com essa mentalidade. É um pouco difícil fazer política, principalmente sem recurso, uma vez que o nosso partido não utiliza desse recurso, muito menos do fundo partidário, muito menos do fundo eleitoral. É um caminho difícil e complicado. Então, eu faço parte do diretório, nós temos que trabalhar esse trabalho de formiguinha e explicar. Porque todo mundo tem esse pensamento, né, fazendo um contraponto com a corrupção, de que o partido, os presidentes, eles fazem esse subterfúgio de utilizar do dinheiro público. Não é o caso do Partido Novo. Quem é filiado tem que contribuir. Hoje, em São José do Rio Preto, nós temos aproximadamente 150 filiados que contribuem com R$ 36,00 aproximadamente. É um partido novo e pequeno, porém, eu penso que nós somos sólidos, né, consistentes, não querendo fazer um contraponto com nenhum outro partido e muito menos querer ser o limpinho da história. Porém, o Partido Novo, ele utiliza dessa situação para que a gente conscientize, assim como houve lá também do desmatamento, agora da corrupção, e nós temos também a intenção de educar jovens e também os mais velhos, né, independente da idade, a consciência de que o partido pode ser um partido. É difícil a população em geral entender isso, mas é possível, é muito possível. Hoje, em São José do Rio Preto, nós temos 2 pré-candidatos a deputados estaduais, que é o Rafa Bernardo e a Priscila Ieri. São 2 pessoas jovens. Nós não utilizamos... O Rafa acho que foi até candidato a prefeito, foi candidato a vereador. Vereador, desculpa, isso. Foi candidato a vereador aqui na nossa cidade, no último pleito. Nós tínhamos uma chapa um pouco reduzida, por isso não conseguimos atingir o quociente. Porém, o Novo ainda, em São José do Rio Preto, é novo e pequeno, porém eu penso que muito bem estruturado. E nós contamos aí principalmente com a Câmara Municipal, né, que divulgue essa situação e que corrupção
e ter partidos que são mais ou menos, né, 100% não existe, nós temos essa condição de modificar e emplacar como novo na próxima campanha. Muito bom. A doutora é filiada ao Novo também, inclusive acho que vai se candidatar agora, pretende se candidatar, é isso, doutora? Sou filiada, fui candidata em 2018, já com a pauta do combate à corrupção, e serei de novo candidata nesta eleição, e desta vez estarei em Brasília para fazer essa luta da prevenção da corrupção. E assim, ele comentou do fundo eleitoral, antes de vir aqui para a direito, Câmara... não é nada, não é errado usar. Veja bem, direito. Eu tive no Luci Montoro antes de vir para cá. Quando a gente pensa que o atual Congresso mais do que duplicou o fundo eleitoral para 5 bilhões de reais, então a desculpa para esse fundo existir, o motivo, seria democratizar o acesso, facilitar o acesso para quem não tem recursos para poder, porque campanha custa dinheiro, é difícil, e já é um erro, a campanha não tem que custar, dinheiro, né? Eles vão aumentar o teto da eleição para 3 milhões de reais. Ter que gastar 3 milhões de reais para eleger um deputado não faz o menor sentido, não precisa gastar essa fortuna, e aí você ter esse aumento tão grande acaba deturpando, lembrando que nós temos 45 dias de campanha, você não pode fazer campanha antes. Então, em vez das ideias estarem chegando no eleitor com tempo, criando vínculo, relacionamento, não, o dinheiro é que faz a alavancagem. E a hora que é o dinheiro que está baseando a relação entre o representante e o seu representado, você está deturpando a própria democracia, porque aí não é mais baseado em valores e ideias, é baseado em quem pagou. Isso é muito errado. E aí, voltando para a questão do acesso, esse fundo não é usado nas candidaturas, mesmo nos partidos que usam, não é usado nas candidaturas de quem quer mudar, de quem vem com renovação. Sempre eu trabalhei no Renova BR, né? Vai para os caciques. E devia chamar fundo reeleitoral, porque essa é a verdade, ele é usado para reeleição. Então, as candidaturas de quem quer mudar não recebem acesso, não recebem dinheiro. E aí esse fundo, então, está sendo usado de forma totalmente deturpada, é dinheiro público sendo distribuído de forma privada, e é isso que a gente precisa combater. Muito bom. Para a gente ir encerrando, doutora, há alguns anos a gente teve uma série de dispositivos legais, novas leis, um arcabouço jurídico que aumentou muito transparência, acesso à informação, enfim, tivemos a lei da delação, lei da leniência. A senhora acha que esses dispositivos hoje, eles dão conta de combater a corrupção e eles estão sendo bem usados, principalmente por esse atual governo que se gaba, pelo menos, de não ter corrupção, né? É muito engraçado. É questionável. Nós estamos numa eleição polarizada hoje entre um presidente que fala rouba, mas faz, e um presidente que fala não tem mais corrupção no meu governo, e nós sabemos que nenhuma dessas duas propostas aí condiz com a realidade. Nós precisamos que não haja mais roubo, o rouba mais faz não é aceitável, existe ainda corrupção e os mecanismos de combate à corrupção estão sendo desmantelados no Congresso Nacional. E a gente tem que explicar que é o Congresso, eles estão quebrando os poucos mecanismos que faltavam e assim, nós temos um PGR que foi colocado ali para não investigar nada, nós temos intervenção na Polícia Federal, mas as leis, a lei de improbidade administrativa... Que foi alterada e parece que está em discussão hoje no Supremo. Amanhã vai ter essa votação se essa lei vai retroagir. Aquela prefeita que eu dei o exemplo da Bahia, ela teria sido condenada por improbidade, porque o que ela fez foi claramente um ato de improbidade. Com a nova lei, você precisaria comprovar que ela teve intenção de provocar dano ao erário. Acabou a lei de improbidade, você não pune mais. E agora o que o Supremo vai discutir nós vamos retroagir isso para lá, até lá atrás, porque a lei penal, ela retroage para favorecer o réu. E esta lei não é penal, essa é uma lei de direito administrativo. Essa discussão nem tinha que estar acontecendo. Esperamos que o Supremo tenha a lucidez de entender que ela não deve retroagir. Essa lei tinha que ser considerada inconstitucional e isso é um mecanismo jurídico, é um instrumento legislativo que destrói, que enfraquece o combate à corrupção. Nesse caso, doutora, a gente já teve vários políticos que acabaram se beneficiando já dessa mudança com o entendimento de juiz de que ela retroage. E se caso o Supremo considerar inconstitucional? Como ficam esses casos? Aí a justiça vai ter que correr atrás. É a instabilidade e insegurança jurídica que a gente tem no Brasil com essas mudanças. Você vê o que aconteceu, a soltura do ex-presidente Lula, que, vamos lembrar, não foi inocentado, ele foi apenas, deixou de ter a sua condenação válida.
aquilo foi uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal, que entendia que valia a prisão após condenação em segunda instância, ou seja, condenou em segunda instância, você começa a cumprir a pena, e aí o Supremo voltou atrás e mudou de posicionamento, e isso acontece, mas isso cria uma insegurança e isso atrapalha a nossa economia. As empresas internacionais não querem vir investir no Brasil e a gente precisa de investimento, precisa gerar emprego e renda, mas é muito difícil quando você tem esse tipo de situação. Tá certo. Tá aí a doutora Mônica Rosenberg, advogada, autora do Somos Todos Corruptos, pequeno manual do ético chato, que você pode encontrar, está na internet, está disponível, né? Está gratuito na internet, www.somostodoscorruptos. Não tem interrogação porque no link não pode, mas somostodoscorruptos.com.br. Baixa lá e me diz se você acha que somos ou não somos. Tá certo, gente. Tá a doutora Mônica Rosenberg, também advogada. Quero registrar que o espaço está aberto a todos os candidatos que passarem aqui pela Câmara Municipal, visitar o presidente. Estamos aqui à disposição. Arnaldo, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa? Sim, muito obrigado pelo espaço e dizer que o Partido Novo está aberto a todo e qualquer pessoa que queira se filiar e queira entender como que funciona a política de uma maneira correta. O Partido Novo existe para isso. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo Pontel, Mônica Rosenberg. Obrigado, doutora. Quiser falar mais alguma coisa para encerrar? Eu que agradeço o espaço aberto e contamos com todos vocês nessa luta.